Foi! Valeu, querido. Muito obrigado Que pelo delícia estar convite. aqui. Um prazer muito grande, ainda mais nesse lugar maravilhoso. Estamos aqui. É o primeiro podcast que eu vou gravar entrevistando alguém. Ah, é? Então é uma honra Tá com alguém que é uma lenda da psicologia brasileira. Realmente um cara que impactou, a gente se conheceu aqui no Retiro Psydelic. E primeiro quero te agradecer porque você impactou a minha vida diretamente. Quero deixar isso registrado publicamente, porque foi... Você vai contar um pouco desses causos, mas se não fosse o Ricardo, o caminho do MDR teria sido muito... do EMDR, né? Terapia de Processamento de Memórias Traumáticas, da Francine Shapiro, teria um caminho muito mais árduo e demorado para chegar no Brasil, e foi a terapia que realmente me tirou do fundo do poço quando lá estava. Então, Ricardo, me conta um pouquinho de você e como é que você chegou na psicologia, o que te trouxe para esse mundo todo? Acho que a entrada na psicologia foi uma escolha de um adolescente, né, muito grilado com a vida, muito incomodado com a vida, né, que já tinha consciência de alguns traumas, de alguns problemas e que via a família, amigos, via sofrimento, né? E eu sempre fui tocado pelo sofrimento, né? E eu queria uma solução, né? Queria achar a solução para isso, né? Eu fazia vestibular para medicina por causa da influência de um tio muito querido, que é médico e está vivo até hoje. Ele é pediatra, o irmão da minha mãe. E depois eu vi que eu não estudava muito para o vestibular, sabe? Isso é coisa de quem não está querendo muito chegar lá, né? Eu perdi o primeiro, aí fui para o segundo, aí abri uma faculdade de psicologia em Niterói, onde eu morava, e eu olhei o currículo da faculdade e falei, ué, é isso que eu quero. Entrei na passei no vestibular, né? Entrei para essa faculdade, e numa das primeiras aulas tinha uma professora chamada Heloísa Helena, algo assim, e ela falava umas coisas e ela tinha uma visão muito global, né, de teorias, e falava de filosofia e tal. Eu disse, medicina o quê? Eu quero é isso, né? Sabe aquela decisão tomada isso com convicção? Com uns 20 anos de idade? Eu tinha 19, tinha 18, 19, ia fazer 19 anos. Ali você sentiu que era ali? Eu senti que era o que eu queria, né? Maravilha. Aí eu fiquei 1 ano e meio nessa faculdade e depois eu me transferi para Santa Úrsula, no Rio, que foi um passo bom, né? Embora tivesse que atravessar a Baía de Guanabara todo dia para assistir aula e tal. E lá eu fiz praticamente um curso de psicanálise, né? Porque vários professores eram psicanalistas e eles... E o que me permitiu também construir uma visão crítica da psicanálise. E eu conheci Reich, lendo, na faculdade estudando. ainda? Na faculdade, eu li A Função do Orgasmo, eu tinha um grupinho de estudos, e lendo A Função do Orgasmo e entendendo coisas de Reich, já procurando terapia e tal, eu disse, esse é o caminho que eu quero seguir, né? O primeiro curso reichiano, propriamente dito, que eu fiz foi com a Denise Dessaulni, que tinha acabado de chegar do México. Isso foi em 1982. Uau. E ela deu um curso de massagem reichiana, né? Foi o primeiro contato assim, com a técnica e tal, e ver como as tensões se prendem no corpo, né? Aí eu disse, quer dizer que por esse caminho a gente vê bem a diferença entre a condição biológica, corporal, que pode fazer uma pessoa ser mais feliz ou que pode torná-la infeliz, né? Que é, usando um termo que muita gente não gosta do Reich, que é o encouraçamento, né? O nosso, em inglês é armor, né? A armadura que a gente usa. Está na moda agora falar de armor como se estivessem falando uma novidade. Uma coisa muito nova, né? Que o Reich falou nos anos 20, nos anos 30, 1920, 1930. Então,
eu fui iniciado na psicoterapia, né, desde aí. Aliás, a iniciação primeira foi num estágio que eu fiz no Hospital Psiquiátrico de Niterói, no Hospital de Jurujuba, onde eu conheci um psicólogo muito querido, o José Luiz Belas, que dava umas aulas sobre terapia rogeriana. Uau. Terapia rogeriana ensina a gente a se relacionar, né, a empatia, compreender. conexão. Empatia, congruência e aceitação incondicional. Né? Então, esses foram mais ou menos os primeiros alicerces assim, da minha formação. Mas você foi encontrando esse caminho, né? Porque tudo levava à psicanálise. Tudo levava para a psicanálise. Behaviorismo. Sim. O behaviorismo foi descartado logo de... Mas algumas faculdades jogavam. É bom, mas talvez mais americanos, né? Enfim. Sim. Mas você a Santa Úrsula era uma universidade dirigida, o curso era coordenado por filósofos, psicanalistas e tal, então eles tinham essa visão, o que para mim foi muito bom. Claro. Né? Deu essa base aí dessa escola. Uns 4 haitianos de base, eu comecei a fazer terapia com o Felipe Fernandes, que era um argentino, que tinha um treinamento em orgonoterapia, né? Ele sabia construir aparelhos e tal. Uau. Os aparelhos do Reich, né, o acumulador, o doorbuster, tal. E o Felipe se juntou com Eugênio Maré, Denise Dessaulles, e depois chamaram o Ivan Campos, que era um psicodramatista, um psiquiatra psicodramatista. Os 4 fundaram o CIO, Centro de Investigação Orgonômica William Reich. E lá eu conheci vários colegas e a gente diz que nós somos os dinossauros do movimento reichiano, né? Que isso já tem 40 e tantos anos. Né? CIO é um bom nome, né? CIO, Centro de Investigação Orgonômica, isso foi uma pegadinha. Exatamente. Já aproveitou? Podia ter um lacaniano ali, né? Junto, né? Mas aí, depois de uns 15, 17 anos mais ou menos, né, me propagando, eu abri grupo de formação junto com o Pedro Castel, a Frinéia, tivemos fizemos um movimento bastante forte no Cosme Velho, no Rio de Janeiro, alugamos uma casa lá e tal. Então, o início da terapia reichiana no Brasil foi Rio de Janeiro. Rio de Janeiro e São Paulo. Rio de Janeiro e São Paulo. São Paulo tinha o Jovino, que também dava, e tinha o Gaiarsa. Sim. O Gaiarsa foi um dos introdutores de Reich no Brasil. Né? Gaiarsa também era psicanalista, com uma pegada na Gestalt terapia e tal. E o Gaiarsa era bastante assim, desafiador. Né? Cutucava muito e tudo. E ele trouxe o pensamento reichiano, né? Ajudou a difundir. Outras pessoas que estavam perto dele, tem uns que estão vivos ainda fazendo coisas importantes, né? O Rubens Kignel e outros que são nomes Legal. importantes. Entendi. São Paulo e Rio de Janeiro meio que em paralelo. São Paulo e Rio de Janeiro, Quando chegou mais ou menos meados dos anos 90, né? Uma colega falou, aliás foi a Frinéia, ela falou para mim assim, eu vou fazer um curso de hipnose, você não quer fazer? Isso, falou assim, eu sou psicólogo há mais de 15 anos e não sei hipnotizar uma pessoa, eu quero fazer. Aí eu fui fazer o curso de hipnose, fizemos aquela formação de 1 ano da Sociedade de Hipnose Médica do Rio de Janeiro. Ericksoniana, né? Não, clássica. É hipnose clássica, né? Como aquele, agora você está relaxando e tal, né? Eu achava aquilo mal barato, né? E eu já com uma compreensão de energia orgone e de traços de caráter, defesas, sintomas, estrutura biológica, estrutura psíquica, já estava tudo isso entranhado, né? E vendo a hipnose como uma coisa, parecia uma brincadeira, uma coisa divertida, né? Eu já tinha pacientes de longa data, quer dizer, essas pessoas que não melhoravam com facilidade, que tinham muitos problemas e tal. E nessa pegada da hipnose, aí eu conheci a hipnose ericksoniana, fiquei fascinado com as estratégias, porque a gente tinha uma ideia de resistência como algo a ser removido, Exato. Assim como os bloqueios corporais, né? Eu acho que, assim, por um lado, o Roger já tinha essa tranquilidade Isso. de não brigar com a resistência, Exato. não se incomodar.
Exato. né? Já dava umas boas-vindas ali, mas o Erickson tinha uma genialidade de usar a resistência a favor. Usar a resistência a favor do processo, né? E isso mudou, foi uma virada de chave na minha cabeça, né? E a hipnose ericksoniana, os transes que ele criava, para mim se tornaram assim, o uso da linguagem, né? O uso da linguagem em terapia. Aí eu fui vendo que algumas coisas não davam muito certo com os pacientes, davam com outros e tal, e ajudava no trabalho corporal, né? Porque eu ficava incomodado, às vezes, quer dizer, tudo que eu tenho que fazer é soltar a emoção da pessoa, o bloqueio, e deixar a energia dela fluir, e ela vai mudar o que ela pensa dela mesma com isso, só porque ela tem uma experiência de prazer, de abertura, né? Tem que haver uma ressignificação. Aí era a cutucação da psicanálise, né? Que não podia, né? Faltar, né? Mas espera aí, e o que essa pessoa pensa dela mesma? E a visão de mundo dela? Sim, como é que o caráter genital pensa a vida, né? O Reich falou sobre isso, né? E isso ia mostrando uma complexidade aumentando, né? Aí eu peguei alguns estudos de Winnicott, por exemplo, né? A ideia do falso self. O falso self é mantido por uma couraça, né? O caráter neurótico do Reich dava para juntar, fazer interfaces, né? Eu tenho um blog que se chama Interfaces e Interações. Então você é o que eu chamo de um pluralista. Por aí. Porque tem os fã de um cara, quase religião. Exato, né? E você, o que tem de interessante, né? Isso. Que outros caminhos, que outros mapas, Exato. que outras técnicas. Eu chamo isso de pensamento de seita, né? Tem pessoas que se sentem chocadas quando se fala em fazer coisas em terapia que não combina com o que elas pensam, né? Como se fosse dogmático. É dogmático, né? É uma seita. As pessoas se chocam, né? Não, é o que eu chamo. A seita tem muito rigidamente os tem que e não pode dela. Exato. Né? Tanto que uma das coisas que, desenvolvendo a abordagem integrada da mente, que depois virou Psychedelic, o momento que mais eu vi leveza nos terapeutas são quando eu enchi o saco com essas coisas. Ah, mas pode isso, e pode aquilo, e não pode isso. Aqui. Tem uma hora que eu disse, vamos combinar uma coisa. A IM não é terapia. Uhum. Muita gente saiu por aí, né? Tirou essa porque fica uma carga, um essa legado. Pecha, e né? daí eu olhei, o que aconteceu? Exato. Os psicólogos todos ficaram leves. Sim. Porque saiu essa carga toda de tem que não pode. Ela é um método de cura, de crescimento pelo encontro humano. Daí quando eu botei encontro humano, vai ser o ser humano, é um pouco da coisa do Jung, né? Conheça todas as técnicas e tal. Uma alma encontra outra alma. Exato. Enfim, mas continuando, e você aí, né? Então, aí eu fui, nessas caminhadas pela hipnose, eu fiquei uns 4 anos frequentando congresso, né? Teve um congresso em Serra Negra, aqui em São Paulo, que reuniu um monte de gente, tinha hipnotizador que torta colher, tinha um monte de gente falando sobre hipnose, e para mim aquilo foi assim um outro universo em termos de terapia, né? E eu gostava da maneira respeitosa como eles se tratavam, sabe? Uma coisa boa, um valorizando o trabalho do outro, coisa que eu estava acostumado com um ambiente mais competitivo. Isso fala bem deles. Fala. Porque eles eram muito apoiadores um do outro. Se eu chegasse para o Jeffrey Zeig, por exemplo, eu te contei que eu comecei, eu vou entrar na história do MDR, né? Eu estava com um folheto do curso de MDR e pedi para o Jeffrey Zeig, numa aula, anunciar que ia ter um curso de MDR e tal. Ele prontamente pegou aquilo e divulgou. Ele disse, I support this approach. Essa visão é importante, né? Para quem não sabe, ele é um hipnólogo importantíssimo americano e ainda é hoje presidente da Milton Erickson Foundation. Sim. E por causa dessa abordagem, em 2013 eu fui no The Evolution of Psychotherapy, que é um congresso incrível, que mudou minha vida na Califórnia, e eu fiquei impressionado disso. Eles traziam os melhores caras do mundo, a maioria deles americanos, porque
a psicologia americana floresceu absurdamente. Isso. E com esse espírito de como é que a gente aprende um com os outros. Esse espírito... Esse espírito é muito bom, muito positivo. E ainda se persiste lá na... Sim, é claro que as fofocas, as intrigas correm por debaixo dos panos. Mas a instituição está pregando, está favorecendo algo mais colaborativo, o crescimento e a evolução. Tanto que os terapeutas, hoje em dia, eles são versados em várias técnicas de várias escolas. Né? O cara se anuncia assim, e eu estou nessa também, porque eu fui fazendo várias outras formações. Né? É muito feliz o nome desse curso, desse congresso, né? The Evolution of. Ou seja, parte do princípio que as coisas vão evoluir. Vão evoluir, exato. Muito legal. Tem um toquezinho, palavra bem colocada, né? Só um detalhe em cima disso, né? O CRP do Paraná proibiu os psicólogos do Paraná de usarem MDR. Teve uma época assim, porque o MDR e não sei o quê. Aí entraram na justiça, a associação entrou na justiça, brigou, e o juiz disse lá, se for para seguir esse tipo de pensamento, a evolução do pensamento científico está bloqueada, né? Nada novo vai poder entrar. Ele percebeu que aquilo era um embarreiramento por causa de reserva de mercado. Né? Mas aí, deixa eu chegar no EMDR. Né? Eu estava fazendo um curso com um cara chamado Jairo Mancilha, e ele dava um curso de auto-hipnose. Né? Eu já tinha estudado várias coisas de hipnose, vou fazendo os cursos que aparecem. Né? O Jairo é um cardiologista que virou professor de PNL de hipnose. Eu não sei nem se ele está trabalhando ainda, se está vivo, perdi o contato com ele. Isso foi nos anos 90. E aí ele falou numa aula que nos Estados Unidos tem uma mulher lá que criou uma técnica para trauma, que você move os olhos assim. Eu falei, criou? Isso aí é haitiano, a gente já faz isso com os pacientes há muito tempo. Ou hipnose clássica. Né? Aí ele ainda disse, mas não é hipnose, ela faz questão de dizer que não é hipnose, porque a história do movimento ocular tinha que tirar esse estigma. Né? Achar que né? Aí aí eu fiquei meio curioso, mas achei a coisa assim meio... Então não vai dar os créditos a Reich? Como é que você fala que isso desbloqueia, que trauma e tal? Se Reich já promoveu isso, né? Aí passou um tempo, eu estava num grupo com o Jorge Stalkner, que é um grande amigo e professor e terapeuta e tudo. E o Jorge, nesse grupo, ele falou, olha, eu recomendo a vocês estudarem o MDR, eu fui num congresso, conheci a técnica e tal. Eu falei, bom, se o Jorge está validando, vamos lá, né? Aí eu me propus a organizar, entrei em contato com as pessoas-chave, a minha turma gostou, mais algumas pessoas gostaram e tal, vieram outras pessoas, éramos 25 pessoas. Foi a primeira turma de MDR que aconteceu no Rio de Janeiro. Vocês trouxeram o professor daí? A professora Graciela Rodrigues veio da Argentina. Né? Ela era treinadora do Instituto. Ela tinha feito a formação direto com a Francine Shapiro. Entendi. Aí nós começamos esse primeiro grupo, né? Eu me empolguei, porque para nós haitianos, o EMDR, os haitianos que entendem de EMDR, tem uns que não entendem, né? É uma técnica de desbloqueio do segmento ocular. Porque você tem imagens perturbadoras, você tem crenças negativas a seu respeito, né? Você tem a possibilidade de ressignificar essas crenças, que é para onde você aponta o cérebro. O que você pensa de negativo a seu respeito diante dessa imagem? Eu penso que a culpa foi minha. Eu sou capaz. Ou não sou capaz, ou não mereço. E tal. Aí você, não, eu mereço. Aí você valida isso na escala VOC, né? Que é a escala Likert, né? de pesquisa, de 1 a 7. E emoção e sensação no corpo. Bom, isso aí traz os elementos principais de qualquer experiência. Daí o EMDR foi se incorporando no meu trabalho, né?
E muita gente procurava para resolver uma coisa pontual, e desses, muitos ficavam para a terapia, e aí eu propunha terapia corporal, e propondo um trabalho mais aprofundado e tal. E até hoje, dessa época, tem uns clientes que retornam, surgiu um problema na minha vida, morreu não sei quem e tal, né? E porque o EMDR tem essa capacidade, assim como a terapia corporal, né, da pessoa se conectar com a experiência real dela, né? É isso que eu sinto, é assim para mim, né? Então você começa a confrontar o falso self, né? A perspectiva imaginária do como eu deveria ser e como eu devo me apresentar para o mundo e como todo mundo tem que me amar aqui nessa aparência, nessa imagem. Enquanto que coisas que são verdadeiras, que eu só encontro quando eu boto a cabeça no travesseiro, né? Quando a pessoa vai e se conecta com ela mesma, ela se conecta com o que ela sente, com o que ela vive no corpo de verdade, né? E na terapia a gente faz essa conexão, né? Eu acho que a Francine Shapiro foi muito feliz em empacotar, botou tudo direitinho no seu devido lugar e com fácil aprendizado, né? Eu gosto sempre de dizer, né, que terapia de processamento de memória, na ciência oficial de artigo científico, começou realmente com o MDR em 89, mas antes a experiência somática já estava lá. Sim. Mas o Peter Levine nunca entrou na ciência oficial. Porque sempre teve esses dois caminhos, o caminho da ciência e o caminho da experiência. Né? Então, a psicanálise, várias terapias, enfim, holísticas e psicodélicos, enfim, sempre foram pelo caminho da experiência. É tão óbvio que funciona. Exato. Né? E daí a coisa vai pegando boca a boca, as pessoas presenciam, né? Mas ela inovou nesse aspecto. Ela disse, não, é óbvio que funciona, quem faz vê, mas eu vou botar ciência. E a ciência, o que aconteceu? O efeito era tão bom que ninguém acreditava. Sim. Ainda tinha um ser humano ali que estão inventando esse gráfico. Então Não, até hoje tem gente que questiona o MDR. Não, e ela comeu uma cuíca há pouco tempo lá, enfim, na PUC, lá, quando eu era professor lá. Gente, eles criticavam o MDR sem conhecer. Para mim, esse é o pensamento menos científico possível. Sim. Como é que você critica? Porque a ciência gosta de criticar. Não, critica, mas sabendo do que se trata, né? Então, é um paradigma, mas era um paradigma muito novo, que é hoje, né? Paradigma de reconsolidação de memórias. Tem um livro seminal que eu acho que uniu essas terapias todas, que é o Unlocking the Emotional Brain, do Ecker. E ele começou, enfim, a primeira edição estava lá com 5 terapias, hoje tem umas 11 terapias na segunda edição, mas eu acho que falta um tributo a Reich. Sem dúvida. Porque foi o primeiro que começou a mexer de um jeito profundo na experiência das pessoas. Exato. E teve uma compreensão da vida viva, como ele dizia, né? Do funcionamento da vida viva. O que a vida viva quer, o que a vida viva precisa, né? Que condições são favoráveis para a vida viva. Você falando dessa maneira, eu estou me percebendo cada vez mais reichiano. Era o que eu ia te dizer. E lembra do que eu te falei? Eu vou te mostrar Reich no seu trabalho. Não, porque para mim a parada realmente hoje é cada vez mais vida, é a base biológica, a base biológica como vida mesmo, o resgate da vida. E eu fiz muita terapia, fiz umas 150 sessões com a Luciana Nadal em Porto Alegre, uma baita terapeuta. Me ajudou incrivelmente. Mas eu sentia falta de algumas coisas lá que não chegava lá no significado, na história, tinha umas coisas que não chegavam lá. Mas me resolveu muita coisa estrutural que eu nem tenho palavras para nomear. Sim. Mas eu sinto que a vida realmente bombava dentro de mim. Antes e depois a vida, o nível de vitalidade, mudou radicalmente. Muda. Então eu até fiz um curso de formação com ela e com o companheiro lá dela, o Antônio, lá da época, enfim. Mas um curso breve e li muito pouco dos originais. Então agora vou me atirar nos originais. Vamos abrir um grupo de estudo, eu adoro estudar Reich. Porque no Insight, a 7ª sessão vai se chamar Prazer. Sim. Ou seja, os desbloqueios ao prazer e à vida. Isso. Lembrando que prazer e vida estão juntos, né? Se tirar o prazer, acabou a vida no planeta. A gente pode fazer uma afirmação aqui, né?
de pensar que a vida e o prazer não tem agenda. O prazer acontece como efeito do que se move, né? É como a dança, né? A dança não tem agenda, a não ser que você esteja fazendo uma dança clássica lá e tal, aí você tem que fazer os movimentos direitinho, né? Seguir os passos daquele balé e tal. Mas a dança da vida, ela não tem agenda. O prazer vem como efeito do movimento. Né? Se não tem, se o movimento é bloqueado, né? Quando você diz tem gringo no samba, né? Você vê aquela pessoa toda dura dançando, ela não tem espontaneidade, né? Ela não sente prazer, ela está tentando obter alguma aprovação ou achar graça naquilo. Ou tentando aquela coisa mecânica egóica eu lembro ali que está tentando performar. O Príncipe Charles dançando com as mulatas quando veio ao Brasil, né? Todo duro, todo travado. Então, esse prazer do movimento, da percepção, que é o que eu chamo do sensing. Né? Então, quem realmente trouxe isso lá, com orgônico, o nome que quero falar, foi o Reich. Então eu vou entrar numa fase reichiana agora de origens. Vou na origem. E daí você passou a aplicar MDR e tal, e depois... Sim, o MDR ele passa a ser o carro-chefe no meu trabalho a partir dessa época, né, no começo dos anos 2000. Né? Aí eu me mudei, coincidiu que com necessidades pessoais, eu precisei mudar para Brasília. E lá eu fiquei trabalhando e difundindo o MDR. Só tínhamos eu e uma outra colega fazendo MDR, então meu consultório lotava com isso, né? Era uma trabalheira danada. Né? E aí a coisa cresceu, né? E eu conheci a Esli Carvalho, a Esli foi uma bênção para o MDR, porque ela é muito boa em administrar instituição. Muita energia, e né? ela morou nos Estados Unidos, ela foi embora para os Estados Unidos desde criança. Então ela é uma americana brasileira. Então ela teve um bom trânsito lá com a Francine Shapiro, com os Estados Unidos, em congressos, essa coisa toda. E uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não tenho esse gen, né? A cultura americana sabe embalar um produto, vender produto, colocar no mercado. Exato. E ela traz esse know-how, muita energia. E aí eu fui ficando mais no backstage dessa aparição toda. Entendi. Né? Até porque a demanda de consultório ainda é grande até hoje, não só pelo MDR, né? Porque eu entrei em 2002, eu terminei a formação, eu fui da segunda turma do Peter Levine. Eu terminei o Advanced, acho que foi 2002 ou 2003, final de 2002 foi. Não, terminou em 2003, que foi a experiência somática também, já mais perto do pensamento reichiano. Você sabe alinhado. Que o Peter Levine fala, sem citar nada de Reich, porque ele não é besta, porque Reich foi banido nos Estados Unidos, então ele sabia que se ele citasse as fontes dele, queimava. Ele ia ser queimado. Né? Ele se juntou com o Stephen Porges e eles trabalharam juntos. Né? O Raja Selvan também esteve junto com o Peter Levine e eles todos estiveram juntos com a formação do Bodynamic, que é uma escola de psicoterapia corporal desenvolvida pela Lisbeth Marché da Dinamarca, que é uma outra visão muito interessante sobre corpo. Tem coisas parecidas com a abordagem reichiana, com a bioenergética. As leituras de caráter se diferenciam porque eles têm uma percepção do seguinte: uma criança pode entrar numa fase do desenvolvimento. Eu gosto de falar da fase da vontade, a fase do poder. Né? A criança da vontade é uma criança que ela está experimentando o poder dela em tudo. Se tivesse uma criança aqui de 2, 3 anos, ele ia estar correndo, pulando, ele ia marcar a distância daqui até aquela árvore. Né? E isso, a musculatura toda se ativando. E a Lisbeth Marché teve a paciência de registrar quais os músculos que correspondem a que funções de ego essa criança está desenvolvendo nessa hora. E se ela é validada no poder dela,
né? Aquela criança que o pai está tirando as compras da mala do carro, papai, deixa que eu levo, eu sou forte, né? E se o pai fala, larga isso aí, você não vai se machucar, não sei o quê, ele começa a ficar inseguro em relação ao poder dele, né? Aí cria conflito em relação a sentir o próprio poder. Ou então a criança que não consegue nem expressar isso, aí dá origem aos tipos de caráter precoce. Interessante. Ela colocou caráter equilibrado, função equilibrada, precoce ou tardia. Né? Então, você vê hoje uma porção de gente entrando na vida adulta, com 20 anos, completamente perdido, recebendo um monte de diagnóstico psiquiátrico. É autista, é neurodivergente, é não sei o quê, mas é tudo paralisado porque foram crianças que não tiveram a possibilidade de experimentar seu poder pessoal, de sentir sua força, né? No corpo. A criança... Exato. Eu acho estranho que às vezes os pais ficam falando com uma criança de 2 anos, explicando as coisas, sim, como se ela tivesse capacidade como se ela tivesse capacidade de entender aquilo, né? É mas aí, só para não perder a coisa, porque eu fiz uma digressão aqui entrando no Body Dynamic. Eu quero te agradecer, eu não conhecia o Body Dynamic e vou estudar também. Essas escolas, o Somatic Experience, né, o Body Dynamic, nasceram mais ou menos juntas, né, do Peter Levine e tal, e trouxeram contribuições muito importantes que conectam a pessoa, pela via do corpo, a uma possibilidade de se recursar, né, e de descarregar e se reorganizar neurofisiologicamente, o que na psicanálise chamaria de elaboração. Mas é muito elegante. Eu sou fã do Peter Levine e da experiência somática. Tenho minhas críticas. Sim. As duas principais, sendo bem sucinto, é que eu acho que existe muito medo. O medo de retraumatizar e tal. E nenhuma exageram um pouco. E nenhuma das terapias de processamento corporal, como MDR, experiência somática, brain spotting, existe uma legitimação do espaço para sentir o sentimento, as emoções. Ainda tenho medo de sentir, porque vai extravasar demais, vai se perder na parada. Uma coisa que para os haitianos é normal, né? Ou que você sente em relação a isso. E porque confia no corpo. Confia na capacidade do corpo se auto-organizar e na vida a partir do contato que faz com emoções difíceis, com sensações. Por isso que eu acho que o Insighteric, eu sempre digo que é uma terapia de processamento de memória de segunda geração, porque ela muda algumas coisinhas das MDR, experiência somática e tal, mas na verdade já estou achando que é terceira geração, porque a primeira geração é o Reich. Sim. Na verdade, isso aqui de certa maneira primeira geração é o Reich. É a primeira geração de processamento de memória. Eu vou regravar o curso agora, se bobear eu vou fazer isso. Primeira geração é essa, segunda geração aqui, essa aqui é a terceira geração. Mas essa terceira geração realmente quer legitimar a trajetória de todos os gigantes que tiveram lá. Exatamente. O próprio movimento reichiano tem seus conflitos internos, né? Porque tem vários ramos que se desenvolveram, né? Tem o ramo da bioenergética, do core energético, do Boadella, que criou a biossíntese. Né? Aí tem a vegetoterapia caracteroanalítica, que foi amplamente difundida pelo Federico Navarro. E agora já tem os seus continuadores, tem o Genovino Ferri, que foi também aluno e discípulo. Ele também se acha uma quarta geração. Né? O nosso querido hortelano Serrano, né? O Xavier, como todo mundo chama, na Espanha. Então, o Genovino está na Itália e o Xavier na Espanha. São continuadores do pensamento reichiano que sistematizaram melhor as intervenções corporais e tudo. E todas as abordagens, né, e todos os terapeutas, eu, você, deixamos coisas de fora. A gente não consegue ver tudo de um paciente. A gente tenta ter uma visão mais abrangente. Você vê, eu fiz um monte de formação. Eu agora estou estudando o Internal Family System, que é uma contribuição muito valiosa também. Agora não, eu já estudo há algum tempo. Né? Que é uma contribuição muito valiosa. Essa coisa das partes permite que a pessoa se desidentifique. Isso em mim é uma parte minha. Né? Você fica o tempo todo sentindo isso? Não, tem horas que isso desaparece. Né? Você tem esse mal-estar que você tem a seu respeito, né? Essa interpretação negativa e tal,
Isso vem sob determinadas circunstâncias. Você né? já leu sobre Pathwork da Eva? Um pouco, não me dediquei a fundo, mas eu sei algumas coisas, não temas o mal, essa coisa. Né? Mas eu acho engraçado que eu li um livro chamado The Undefended Self, de uma pessoa que ficou muito tempo com ela, esqueci o nome dela. É um livro considerável, assim. Olha, uns 75% de IFS estava lá. É? E foi um download da mulher lá, né? Então, interessante. O que eu acho que é interessante que o americano sabe fazer muito bem. Ele pega uma coisa que já está desenvolvida, bota uma coisinha a mais, uns nomezinhos, muda o rótulo, embala bem, bota um crédito, uma autoridade e vende. Isso. E eu acho que isso é um mérito. Acho que às vezes falta veracidade da fonte. Né? Ou pelo menos, mesmo que não tenha se inspirado, olha, descobri que quem já tinha, né? Isso aqui já tinha pintado, né? Essa coisa das partes mesmo, né? A análise transacional, enfim. A análise transacional, a terapia de estados de ego, Ego States Therapy, do Watkins. Então, mas ele tornou fácil. O Schwartz, o Richard, ele incluiu com uma sistematização metodológica, assim, para a gente compreender a ideia do self, então, com qualidades diferentes. Nesse sentido, acho que ele fez algo também, muito bem embalado, mais fácil de aprender. Isso. Essa didática Quando ele começou a ficar famoso nos Estados Unidos, 2.000 pessoas se inscreveram no primeiro congresso que ele... E no Evolutional Psychotherapy, em 2013, ele já estava bombando. E o termo parte, os psicólogos usavam, tipo, uma parte minha que é tomar Coca-Cola. Sim. Assim. Você sabe aonde que eu ouvi isso pela primeira vez? Do meu primeiro analista, que tinha uma pegada kleiniana. Olha só. Isso foi em 1900, eu tinha 19 anos, quando eu sentei na frente do meu primeiro analista, terapeuta, o Paulo Hindenburgo. Ele falou, você está falando que uma parte sua... Aí eu fiquei assim espantado, eu já era estudante de psicologia, queria também entender, né, que história é essa de parte, né? Aí ele fez um gesto assim, pegou ele tinha uma mesinha de cabeceira, ele tinha um objeto ali, que eu não me lembro se era um cinzeiro, naquela época se fumava na sessão, né? Aí ele foi girando o cinzeiro e dizendo assim, partes, está vendo? Cada hora uma parte está virada para você, cada hora, né? Aí eu saquei, né, que aquilo que eu estou mostrando agora é uma parte minha. O que eu vou estar mostrando em outro contexto é outra parte minha. Né? Mas aí vem a sagacidade de alguém que saca uma coisa que... Isso é da linguagem kleiniana, de Melanie Klein. Mas daí saca de alguma maneira e dá ressalta aquilo e dá devida importância, ou mostra essa nomenclatura, esse mapa... ajuda no processo, enfim, acho que o americano é muito bom nisso aí. E o Richard Schwartz é um cara do bem, né, também. Agora, você vê, eu posso te dizer, depois de 45 anos atendendo gente, né, o Bolsonaro diz, eu comi gente. Eu também comi gente, mas não no sentido do Bolsonaro, né? Comer as pessoas no sentido de entendê-las, incorporá-las e o que elas vivenciar vivem tudo, né? Eu tive clientes que melhoraram significativamente, principalmente no começo da minha carreira, quando eu não tinha domínio teórico, técnico, né? Eu estava me experimentando como terapeuta também. As pessoas, depois eu tive feedbacks posteriores de alguns, né? A única coisa que eu tenho certeza é que eu estava com essas pessoas, eu as escutava. Com presença, né? Com presença. Num grupo, que eu faço esses trabalhos de grupo desde os anos 80, eu fiz várias a gente chamava de laboratórios de fim de semana. Eu chamava os clientes, vai ter laboratório dia tal, quem é que vai e tal. Uma vez uma cliente falou assim, você quando fala com a gente, você olha de um jeito que parece que só existe eu e você. E quando você vira para outra pessoa é a mesma coisa. Olha a importância disso, né? Ela sacou a minha empatia, a minha congruência, a minha conexão.
Mas ela, eu acho que mais do que isso, ela sente você. Ela sente o humano, a sua intenção verdadeira. Perfeito. Então você não pode estar querendo aplicar um protocolo como se a pessoa fosse um rato de laboratório. Esse lugar que você traz é um lugar que você não perdeu apesar de todos os treinamentos. Exato. Porque é fácil perder. E você já tem isso como qualidade. O Jorge Stalkner contou pra gente uma vez, ele tinha ido num congresso nos Estados Unidos, e ele participou de uma mesa que discutia se a psicoterapia deveria ser científica ou não, né? E ele sempre argumentando o não, validando esse encontro humano. Até que um que estava na mesa virou para ele e falou assim: ué, mas por que você não quer que a psicoterapia seja científica? Aí ele parou, pensou e disse para ele assim: pelo mesmo motivo pelo qual eu não quero beijar minha mulher cientificamente. Pô, é um gênio, né? Muito bom. É um gênio. Você não segue esse cara a vida toda, né? Muito bom. Porque há um encontro humano. Aí ele disse que o cara ficou tão chocado, né, que depois ele tentou conversar com o cara no cafezinho e o cara fugia dele, entendeu? Mas essa presença, essa sensação... Olha a vida viva chegando espontaneamente. Temos aqui uma participação especial. Então, eu acho que Então, uma das coisas que eu estudei, eu fiz um Big Data de pesquisa, no tempo que nem existia esse termo direito, em 2008. Botei 1000 perguntas na internet, num site, e mais de 100 mil pessoas responderam. 1000 pessoas. Tinham primeiras 500, depois o feedback, mais 500 e outro feedback. Ou seja, mostra que as pessoas adoravam realmente responder perguntas e se questionar. Pessoas aleatoriamente? Do pessoas mundo, em Brasil. geral. A maioria brasileira, enfim, em português, né? E uma das coisas que mais... Eu descobri muitas coisas interessantes com esse negócio, né? Enfim, 30 e poucos artigos publicados com essa base de dados. Mas dentro da história dos maus tratos da infância, enfim, tal, né? A coisa mais comum, mesmo do Brasil, né, é a negligência emocional. Isso. Ou seja, não ter tido afeto, carinho, esse olhar. Ou seja, você olhando alguém, sentindo e dizendo, você me importa, o que você está me dizendo aqui importa. É isso que eu... Sim. Você tá fazendo uma experiência contrária dessa pessoa, com toda a vivência íntima, familiar. É uma reparentalização, em certa medida. Você importa, eu estou aqui com você, eu estou te sentindo, e estou disposto a te sentir, você me interessa. Teu mundo me interessa. Isso. Né? E eu estou interessado em estar aqui, ou seja, isso já tem um poder transformador. Isso é daqueles fatores comuns, né? Eu tenho estudado isso, né? Quais são os fatores comuns das abordagens terapêuticas? Eu tenho um grupo de estudo, tem um colega lá de Brasília, o Pedro Barbosa. Ele está bastante empenhado nisso, ele lê muita coisa e a gente discute com ele, ele traz esse material e tudo. E esse é um dos fatores, né? O interesse genuíno, a pessoa se sentir... Foi a única pessoa que se importou por mim, né? Que me deu importância a quem eu sou, ao que eu sinto. Né? E tem uma coisa, não sei se está entre os 14 fatores, talvez esteja. Eu já estudei um pouquinho sobre isso aí, mas não me lembro dos 14 fatores. Mas uma das coisas que eu acho também que desse encontro humano, né, quando a gente revela alguma coisa nossa, um disclosure, né? Uau, isso. Também, esse é um dos fatores, é a chamada confissão, né? Olha só. Você poder falar e se aliviar com o que você diz de você, porque não tem ninguém que queira te escutar naquilo. Não, mas eu digo quando o terapeuta revela alguma coisa dele, de alguma questão que de alguma maneira ressoa com aquela questão. Quando a autenticidade é compartilhada. Né? Exatamente. Daí ali também, tem estudos mostrando que isso melhora. Isso melhora para alguns, está aumentando o número de pacientes que precisam disso, mas para outros não. Tem outros que precisam que você seja o doutor, que ele te veja com aquela autoridade e tal. E se você começa a revelar muita coisa pessoal, ele vai ficar abalado. Mas daí que entra essa sensibilidade
do que eu chamo Ah, o sim. que o momento pede. Exato. O que o momento pede. É. E a gente saca, sem precisar pensar sobre É. isso, que aqui vai entrar bem Exato. e aqui não vai entrar. Né? Então acho que isso acontece. Deixa eu te perguntar agora, então, como é que foi? Enfim, você passou aqui pela experiência Foi. aqui na fazenda. Me conta um pouquinho como é que foi para você. Eu vim essa... buscar cuidado. Né? Uau. Eu vim buscar me sentir cuidado. Todo cuidador precisa fazer isso. Exato. Né? Se o cuidador não busca ser cuidado, né, ele adoece. Semana né? que vem eu e a Paula estamos indo num retiro. Ó, Amanhã? exato. Estamos indo para o retiro para passar. Isso. Então, isso é fundamental. Eu me cuido em retiros de meditação, né? São retiros de 10 dias, que eu já faço há mais de 23 anos, né? Que me trazem muitas inspirações e um sentimento de resolução de questões assim que me espanta até hoje, né? Como é que pode aquilo desapareceu? Eu estava tão incomodado com aquilo sumiu, né? Eu já tive vontade de largar tudo e entrar num retiro para sempre, assim, entendeu? Eu podia largar minha vida e ficar aqui. Largar minha vida? Não. Minha vida Isso é Vipassana do Goenka, né? Vipassana do Goenka. Muita gente resiste. 10 dias, nossa, tudo isso e tal. Mas depois que você vence essas barreiras iniciais, você começa a usufruir de benefícios que são muito caros. Lembrando, um dos caras com maior clareza atualmente, né? O Harari o Harari é professor de Vipassana. Faz 1 ou 2 horas por dia de Ele é professor. Ele fez o Vipassana. Acho que uma parte dessa clareza mental dele... E quando eu não vou para retiros de Vipassana, eu venho para retiros como esse que você fez, né? Que me atraiu muito pela sua autenticidade, né? Pela compreensão teórica toda que você trouxe, né? Que compartilha com o que eu entendo da vida. Digo, o santo é o mesmo. Mais ou menos, é por aí. Mas é por aí, né? É a possibilidade da gente ter um encontro genuíno, né? Em que você se revela e se mostra e o que é para você é o que você está vivendo nesse momento, né? A realidade para mim é esse momento, a realidade para você é esse momento. Nós dois não temos nada melhor para fazer do que ficar aqui conversando. Que delícia. Né? E daqui a pouco eu vou estar dentro de um carro indo para São Paulo e não vou ter nada melhor para fazer do que ficar ali dentro daquele carro até chegar lá. Né? E quando eu estiver dentro do avião para voltar para Brasília, eu não vou ter nada melhor para fazer, entende? A gente não tem que ficar jogando a mente no futuro ou lamentando o passado ou se remoendo por causa do passado. A possibilidade de você estar inteiro no presente, né? Essa é a essência desse trabalho, né? Do nosso trabalho com pessoas. A gente está tirando as pessoas de uma desintegração, de uma fragmentação, né? Então, quando você faz propostas maravilhosas como essa, a gente sente as vibrações das caixinhas, escuta a sua voz, né? Aqueles transes maravilhosos que você vai dirigindo, né? Aquela possibilidade de cada um ir se ressignificando em cada momento da sua vida e vai aflorando o quê? A verdade de cada um, o que está em cada um, que é como é, né? Não é outra coisa. Né? Então, se eu ficar aqui querendo que você pense que eu sou isso ou aquilo, vendendo uma imagem, eu estou aumentando a minha divisão. Exato. Né? Esse é o mundo. Outro dia eu vi no Instagram uma sexóloga, jovenzinha, muito brilhante, ela muito inteligente, falando a maior parte dos casos de mulheres insatisfeitas sexualmente que eu atendo tem a ver com ela pensar que satisfação sexual vem da performance. Então, os casais estão destruindo a própria sexualidade, esperando do outro uma performance. Por quê? Se a gente é autêntico numa relação sexual, nossos bloqueios vão aparecer. Né? Não adianta você seguir um roteiro de filme pornográfico, né? Ou uma coisa de sexualidade performática, quando eu achei ótimo que uma sexóloga tivesse entendido isso, né? Porque muitos sexólogos querem ensinar técnicas para melhoria de performance, como se você pegasse o Kama Sutra
Por exemplo, ele faz essa posição, agora Acabou. faz aquela, fica 5 minutos fazendo isso, Como agora se fosse- chupa, agora beija. Como se isso fosse levar a um grande orgasmo. Exato. O grande orgasmo vem como efeito de uma autenticidade na relação. Eu digo, se tem uma coisa tão clara desses processos, dessas terapias haitianas, neo-haitianas, processamentos psicodélicos, enfim, respirações, enfim, como aumenta o prazer sexual Ah, sim. e a liberdade sexual, a satisfação do encontro sexual e a abertura de repertório do que significa isso, assim, de leveza, de profundidade, de encontro, de intimidade. É um território muito minado e cada vez mais, né? No fundo, o que eu digo, quase tudo do que a gente se atrapalha no mundo é porque é operado pelo ego em vez de estar operado pelo Sim, self. exato. E o sexo da performance ou o sexo do ego. Né? Exato. Então é realmente amor, verdade e liberdade para a gente trazer o self como o nosso cerne, né? Exato. Então, eu acho que é respondendo ainda mais a sua pergunta, né, eu quero dizer que o que eu levo daqui é uma liberação, né, de resíduos de tensão que estavam no meu corpo, que foram muito bem, eu me senti muito bem cuidado por vocês, né, foi muito bom. Né, já agradeci, quero agradecer de novo. Muito bom. Foi uma sensação de que eu fui encontrado naquilo que eu precisava. Até a hora que alguém tocava aqui, soltava uma tensão ali e tal, ai que bom, né? Achou o ponto que eu precisava para E é bizarro, né? Parece ter um radar que vai achando. E teve um dos dias, uma das vivências, não me lembro exatamente qual, acho que foi ontem, que quando terminou, eu me lembrei do Goenka, dizendo assim, o Goenka é o mestre da Vipassana, né? Quem for fazer o curso vai ouvir as aulas dele, vai ouvir a voz dele lá e tal. Ele falando assim, o que nós somos é um fenômeno mente-matéria em constante mudança. Você sabe, aquela frase veio para mim como eu me sentindo assim. O que eu sou? Um fenômeno mente-matéria em constante mudança. Que baita, hein? Eu não preciso ficar apegado à minha identidade. Ricardo, Antônio Ricardo, psicólogo, terapeuta haitiano, isso tudo são cartões de visita, são máscaras, são referências, né? Se alguém precisar de alguém com a minha expertise, pode me procurar, porque não vai me procurar porque está com dor de dente, não vai me procurar porque está num surto psicótico, precisando de um psiquiatra que medique, né? A pessoa vai me procurar a partir dessa expertise que eu ofereço para o mundo. Mas a minha identidade está por trás disso tudo, é a percepção de que eu sou um fenômeno mente-matéria em constante mudança. Espetacular essa frase. Uma frase que você me trouxe do Reich. Para a gente encerrando também aqui do Reich, que também me bateu assim, uau. Para quem ficou até aqui, vai receber esse biscoitinho. Que a gente estava falando de meta, né? Esse bolo, né? Mais do que um biscoitinho. Puta, essa história da meta, porque cada vez mais que a gente vai desbloqueando e vai vivendo a vida, né? E sendo vida, a vontade, a vitalidade que vai nos norteando e cada vez menos é meta, planejamento, tem que não pode. Deve estar falando da meta, daí ele pegou ele do café da manhã e falou assim, a meta, sabe o que o Reich fala da meta? As metas são traições à vida. Putz, eu achei assim, uau! E eu gostei essa do Goenka, apesar de eu já ter feito a Vipassana, uma vez, não, 20 e poucas vezes como você, eu não me lembrava dessa frase. Pelo menos não sei, não posso ter ouvido mais. Eu não me lembro se ele fala isso no primeiro curso de 10 dias, no curso de 10 dias, que é o primeiro que as pessoas fazem. Eu fiz, esse que eu fiz. Ou se é no Satipatthana. Eu não tenho esse registro claro agora. Mas gostei muito disso como definição da gente e definição de vida, né? Então uau, então ficamos, acho que com essa definição de pessoas, de vida. Somos mente e matéria em constante mudança. Né? E isso inclui nossas capacidades, né? Inclui nossas funções, aquilo que a gente pode... A gente não perde a capacidade de se coordenar no mundo, né? Você não vai virar um pedaço de lixo e qualquer pessoa faz o que quiser com você. Né? Não, você sabe se defender, mas você usa as defesas apropriadas.
adequadas à situação. Timing e precisão. Exato. E não estruturado com essa defesa. E não ficar o tempo todo armado. Exato. Né? Eu posso contar uma piada? Deve. Se você achar inadequada, você corta. Tá a bom. gente está no final. Manda ver. Né? A piada é a seguinte: o sujeito chega em casa e encontra a mulher dele transando com um outro cara. Aí ele pega uma arma, mata os dois. Esse cara precisa de terapia. Essa piada é assim. Agora a gente pode acrescentar o seguinte: esse cara não sabe lidar com a própria sombra. Ele não sabe lidar com os sentimentos hostis, com a negatividade dele. Ele resolve tudo na bala, no tiro. Né? O segundo, entra em casa, vê a mesma cena. A mulher dele está transando com outro cara. Aí ele vê aquilo e diz: que absurdo, como pode isso? A gente tinha que conversar sobre nossa relação, eu te peço perdão por estar te deixando tão sozinha há tanto tempo, eu trabalho muito. Esse cara está em terapia. Exato. Ou seja, ele está lidando com a própria sombra. Né? Se responsabilizando por uma parte dele. Aquilo não aconteceu sem uma responsabilidade dele. Pelo menos corresponsável. Aí chega o terceiro, né? Terceira situação. O cara entra em casa, encontra a mulher com outro cara na cama. Aí ele vai no armário, pega uma garrafa de uísque, pega 3 copos, né? E distribui. Né? Esse cara é o terapeuta. O que ele é? Alguém que já integrou a própria sombra, né? E que não vê aquilo como algo diferente do que ele pudesse esperar daquela situação ali, daquele casamento. E ele está lidando com a realidade como ela se manifesta. Exato. E não brigando com o que não deveria ter acontecido. Exato. Né? Agora, muita gente vai ouvir isso e dizer que é absurdo. Se eu encontrar minha mulher, eu sou o primeiro. Com outro, eu vou ser o primeiro. E daí, eu gosto muito do David Hawkins. Ele fala, que é daquela tabela que a gente traz ali, qual é o nível de consciência que você está, é o que determina a sintonia que você está, como é que você vai se relacionar com cada um desses fatos. Então, quanto mais alto no nível de consciência, uau! Então é esse a que está se pessoa apresentando. que, esse terceiro, a gente pode incluir o seguinte, que é a pessoa que não se define pelo que o outro faz ou diz dele. Né? Ele se define, ele se sustenta na sua definição de si mesmo. E surfa a onda que apresenta. O eu se define para o mundo. Né? Exato. Então, terapia, esses processos todos precisam levar a gente a se autovalidar. Né? A não querer que a gente seja definido pelo que o outro diz ou pensa ou faz da gente. Eu acho que, para terminar aqui, cada vez mais acho que é fundamental a capacidade da gente navegar a vida. E os mares podem ser, às vezes, mais complicados, né? Então, veio uma onda grande, mas se eu sou bom navegador, eu vou. Se a minha estrutura de barco também é flexível e tal, a gente consegue. É isso aí. Querido, eu quero te agradecer pela tua presença, teu carinho, tudo que eu aprendi com você aqui nesse fim de semana. Muito feliz de ter te conhecido. Irmão aí, novo irmão de vida. Novo irmão de vida. Isso aí, obrigado, querido. Até. Você foi maravilha. Que delícia. Isso aí. Viva a vida. Isso aí. Obrigado, querido.